Ponto de partida no ar mais uma vez e que alegria saber que você está conosco em mais uma semana. E hoje nós vamos estudar a respeito da volta de Jesus. Você sabe, o Ponto de Partida é o seu programa de estudos da Bíblia na TV e aqui a gente passa pelos principais temas da Palavra de Deus e o assunto de hoje é simplesmente empolgante. Então pegue a sua Bíblia, já chame a sua família, os seus amigos, compartilhe aí no grupo do WhatsApp. Olha, o Ponto de Partida está começando e o tema de hoje será extraordinário. Você pode também interagir conosco no nosso Instagram, Adventistas ASP. Coloque ali a sua dúvida, caso tenha, sugestão de tema, vai ser um prazer interagir contigo também, ok? Agora, você já sabe, antes de nós estudarmos a Bíblia, nós buscamos a presença de Deus. E nós acreditamos que quando a gente está diante da Palavra de Deus, o Senhor pode se manifestar de uma maneira muito especial. E é por isso que eu gostaria de orar com você nesse momento. Vamos juntos? Querido Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. E o tema de hoje é extraordinário. Eu peço que o Senhor derrame a Sua bênção sobre os nossos amigos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia, Ponto de Partida começando mais uma vez aí na sua telinha. Que alegria começar com você mais uma manhã de domingo. Tudo bem com você aí? Olha, se não tiver tudo bem, eu tenho certeza que vai ficar depois da notícia de hoje. Eu quero falar para você hoje aqui no programa da maior e melhor notícia de todos os tempos. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Esse tema tão importante, o mais importante de todos, o evento mais importante de todos aí no meio cristão. E claro, para conversar sobre esse assunto e sobre tantas coisas que a gente tem para tratar desse tema, eu tenho aqui dois convidados muito especiais. Quero apresentar para vocês aí o pastor Roberto Ruéfero, nos acompanhando mais uma vez aqui no estúdio. Pastor, muito bem-vindo de volta aqui ao Ponto de Partida. Muito obrigado, Jordana. Um prazer estar com você, com o pastor Augusto aqui nessa manhã e com você que está aí do outro lado. Esse é um dos temas que eu mais gosto de falar e de discutir. Esse tema que nós vamos estudar hoje é fundamental para a nossa caminhada cristã. Então fica conosco. É isso mesmo, é um assunto que traz muita alegria, aviva a nossa esperança, renova o nosso ânimo, né, pastor? E olha, pastor Augusto Júnior está novamente aqui conosco, pastor lá da igreja do distrito do Xaxim, é isso, pastor? Seja muito bem-vindo. Jordana, que bom, muito obrigado pelo convite, pastor Roéfero, e você que está nos assistindo aqui nesse domingo de manhã para meditar na Palavra de Deus, um tema tão importante, né, Jordana? E eu queria fazer um convite para você que mora perto lá do Xaxim, né? Nós temos uma igreja ali na rua Cornélio Prius, 307, e estamos tendo sempre o culto lá no sábado de manhã, às 9 horas, e também no domingo, a partir das 20 horas, e também na quarta-feira. Então, se alguém está ali na região, quiser nos visitar, será muito bem-vindo. Olha, que coisa boa, convite feito aqui, né? É sempre uma alegria quando a gente pode encontrar o nosso telespectador aí que acompanha a nossa programação. E eu ouvi falar que o pessoal lá da Igreja do Xaxim é, assim, um telespectador muito fiel. Pastor, aproveita para mandar um abraço aí. Sim, eu quero mandar um abraço para todo mundo lá. A última vez que eu estive aqui, muitos falaram, pastor, eu vi você lá, que legal, foi muito gostoso. Então, o convite está estendido mesmo. Nós estamos provisoriamente ali, daqui a um tempo a gente vai ter uma igreja ali na próxima avenida da Derosso. Então, todos são bem-vindos, né? Estão em fase de construção, sim, pastor, da Igreja Nova. Exatamente. Que legal, muito bem. E olha, eu quero falar para você o seguinte, que o nosso programa, você já sabe, ele tem uma revista, a revista do Ponto de Partida. Nós vamos tratar desse tema tão importante hoje no meio cristão, mas talvez você queira se aprofundar um pouco mais. Então, olha, fica a dica para você. Está aparecendo aí na tela da sua TV um QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para cair aí no link onde você envia os seus dados, o seu endereço para receber esse presente na sua casa. É algo gratuito que a nossa equipe com muito carinho vai enviar para você que você possa acompanhar os próximos programas na revista, escrevendo, anotando, conferindo outros textos bíblicos que estão nesse material que às vezes também não dá tempo de ler aqui. E a gente começa aqui falando dessa promessa tão especial que está registrada na Bíblia, lá no Evangelho de João,
no capítulo 14, nos versos 1 a 3, nós temos uma promessa muito especial, não é, pastor Roberto? A promessa da volta de Jesus. Eu sempre falo que essa é a maior notícia de todos os tempos, né? E essa promessa, ela está evidenciada ali, e Jesus, ele diz o seguinte, que ele iria, né, subir ao Pai, ele estava falando com os discípulos, ele se despede dos discípulos, dizendo que ele vai preparar um lugar, mas que ele voltará, e que voltará para nos buscar. Pastor, como é que nós podemos saber que Jesus está voltando? Porque já faz tanto tempo que essa promessa foi feita, né, pastor Augusto? Está quase na hora, pastor? Quais são os sinais que demonstram isso para a gente? É interessante porque a Bíblia, ela traz para nós, para aquele que estuda a palavra de Deus, conhece Jesus, que é uma grande esperança. É um evento maravilhoso. Mas quando Jesus coloca os sinais sobre a volta deles, coloca realmente uma situação de mundo que a gente precisa estar atento. As coisas podem parecer ruins, mas isso significa que Jesus está voltando. Então a gente vai lá no capítulo 24 de Mateus, verso 7, diz o seguinte, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes em vários lugares. Olha que coisa, um mundo realmente em colapso, né? Hoje, no momento que esse programa está sendo colocado, a gente tem pelo menos 2 guerras com grande relevância no mundo que nós estamos vivendo. Mas também, quando a gente vê no mundo religioso, a gente vê um outro sinal. E será verso 11. E levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, dentro do cristianismo, a gente já vê um sinal muito sério, que são pessoas que estarão enganando umas às outras. Eu conheço histórias de várias pessoas que passaram de várias igrejas, em várias denominações, e se sentiram enganadas, se sentiram lesadas, fizeram comércio da fé que elas tinham. Pastor, isso é muito triste, eu acho que cabe um parêntese aqui, porque isso faz com que a religião caia em descrédito. E aí, muitas vezes, a pessoa coloca todas as religiões na mesma sacola, né? Como se fosse tudo igual. E não é, né, pastor? Existem, né, cristãos segundo a Bíblia, segundo o coração de Deus, né? É preciso saber fazer essa diferença, essa distinção, né? Exatamente. Tanto é que um dos sinais, Jordana, está lá no verso 14, que diz o seguinte, será pregado o verdadeiro evangelho a todo mundo e para testemunho de todas as nações. Por esse motivo que nós estamos aqui. Né? Porque nós queremos que esse evangelho de salvação chegue a várias pessoas, chegue a pessoas que não conhecem, para que de verdade Jesus Cristo seja conhecido. Muito bem. E esses são os sinais, então, que a gente pode observar, os mais, como a gente diria assim, alguns dos mais importantes. Jesus disse que esse seria, na realidade, o princípio das dores. Né? Ele diz o seguinte, não é que já chegou o fim, mas isso revela que o fim está próximo. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, em todos esses sinais do capítulo 24, a gente percebe que realmente o cenário está pronto para a volta de Jesus. Muito bem. Agora, como é que vai ser esse acontecimento, pastor? Vai ser algo assim que a gente vai ver nas redes sociais, ali a notícia de que Jesus voltou? Ou vai ser uma notícia que a gente vai acompanhar pela televisão? Como é que será a volta de Jesus? Como é que a gente vai saber que Jesus está voltando? Isso é uma coisa bem interessante, Jordana. A volta de Jesus, para você que está me assistindo, ela é o maior evento da história desse planeta. Então, esse é o primeiro ponto, o maior de todos. Você não vai ver num plantão da Band que Jesus está voltando, olha, Jesus apareceu lá no Oriente Médio. Não, não vai ser assim. Nem vai ser na rede social, Jesus discursa na ONU. Não será assim. Apocalipse 1,7 diz assim, olha, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Então Jesus vem, ele vem com, toda a humanidade verá Jesus voltando. Eu não sei como será isso, porque esse é um fenômeno sobrenatural, né? Jesus voltará e todos os seres humanos verão Jesus voltando com as nuvens do céu. Ele virá também com muito brilho, com muita glória. O texto de Mateus 24:30 diz assim, olha, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória.
E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, quer dizer, com muito barulho de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Então você imagina, Jordana, Jesus voltando com todos os anjos, com muito brilho, com muita glória, o céu se abrindo para Jesus voltar nas nuvens do céu, todos os anjos, bilhões e bilhões, talvez trilhões de anjos tocando as suas trombetas. Então será um evento magnífico. O maior evento maior que o mundo de já todos, viu. com Agora, muito som e muito visível, muito com barulho. muito brilho, com muita glória. pastor, agora eu parei no momento que o senhor leu ali, que todo olho o verá, até mesmo o que os transpassaram. Mas aí a gente para pensar, mas os que crucificaram Jesus, por exemplo, eles já morreram. Como é que as pessoas que já morreram vão ver a volta de Jesus? O que a Bíblia está sinalizando aqui que vai acontecer? Tem algo de sobrenatural também que vai, além de tudo isso, que claro é sobrenatural, mas algo a mais que vai acontecer que a gente pode perceber? 1 Tessalonicenses 4,13 diz que, a gente até já estudou esse tema aqui nos nossos estudos, diz que as pessoas vão ressuscitar. E de modo especial essas pessoas que participaram da crucifixão de Jesus, essas pessoas de modo especial são ímpios, mas nesse momento irão ressuscitar para que possam ver o que é que eles fizeram, né? Para que possam ter a justiça ali, para entender qual foi de que momento, de que evento eles participaram ali quando estiveram crucificando Jesus. Então é uma coisa não marcante. Tem como passar despercebida, não, né, é uma pastor? coisa marcante. Não vai ser segredo. Jesus não vai voltar de forma espiritual, ele vai voltar com um corpo físico, como ele tinha quando ele ressuscitou. Que ele diz para... Ele diz assim como né, ele subiu aos céus, vai voltar, os ele anjos vai disseram voltar. Então, para os discípulos. Muito bem. Então Jesus vai voltar de forma visível, de forma audível, com muito brilho. Haverá um grande terremoto nesse dia, o maior de todos, segundo Apocalipse capítulo 15, 16, o maior terremoto de todos. E Jesus virá de maneira muito gloriosa e muito visível. Agora, a gente viu aqui, o pastor até citou, né, os ímpios, aquelas pessoas que fizeram o que é mal, aquelas que não quiseram saber nada de Deus. A gente viu aqui que eles, inclusive, os que morreram, né, vão ressuscitar para presenciar esse momento de Jesus, que transpassaram, né? sim. E a gente fica se perguntando qual que vai ser a reação dessas pessoas que não se interessaram pelas coisas de Deus, que não quiseram nada com Deus, as pessoas que foram más, né? A gente vê tanto isso, né? Tanta maldade nesse mundo, tanta corrupção. E muitas vezes você que está em casa nos acompanhando, talvez você já tenha se perguntado, será que Deus está vendo? Quanta injustiça acontece nesse mundo? E o questionamento é sempre o mesmo. Deus está vendo tudo isso, né? A volta de Jesus, ela vai trazer justiça. Para muitos de nós que não tivemos justiça aqui, né? Talvez você aí de casa já perdeu um processo importante, um processo jurídico, em que você foi realmente injustiçado e você ficou se perguntando, mas o que aconteceu? O juiz não viu? Ele não foi justo comigo? Só que nesse dia, né? Jesus ele vai vir para trazer justiça. Qual que vai ser a reação dessas pessoas, né, que sabem que estão devendo ou nem se dão conta de quanto estão devendo para Deus, pastor? O Apocalipse capítulo 6, ele cita ali um momento muito importante em que aqueles que não estão prontos para a volta de Jesus, eles vão pedir para que os montes caiam sobre eles. Né? O pastor Roef vai... Você consegue ler para nós o texto, por favor? Consigo. Né? É um texto bem importante para a gente ler. Está no capítulo 6 e o versículo 14, é a descrição da volta de Jesus, a partir do 14, né? Apocalipse 6, 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, no grande terremoto que eu citei, né? E agora vem a descrição de qual será a reação dos maus naquele dia. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondendo-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, esse texto, ele deixa claro realmente, imagine, a pregação do evangelho está acontecendo, né? A igreja fala hoje que Jesus vai voltar, né? E aí você vê Jesus vindo sobre as nuvens dos céus e lembra que
poxa, lembra não, reconhece que não está pronto. Né? Para essas pessoas será realmente o pior dia da vida delas. Né? Mas eu digo uma coisa importante, para aqueles que são fiéis, quando a gente vai lá no livro de Lucas, né, o verso 34 do capítulo 21 de Lucas diz o seguinte, ó, cautelai-vos, para que nunca se suceda em vosso coração, fique sobrecarregado com as consequências das orgias, da embriaguez, das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha repentino como um laço. Então Jesus ele dá um aviso para todos nós, dizendo o seguinte, olha, fique atento. Eu não quero que você seja pego de surpresa. Exatamente, Né? Fique atento, porque eu vou voltar. Né? E aí no verso 36 desse mesmo capítulo diz o seguinte, vigiai-vos, pois a todo tempo, orando para que possais escapar dessas coisas, quando suceder nesse dia, esteja na presença, em pé, na presença do Filho do Homem. Ou seja, ficar feliz ou triste nesse dia depende do nosso preparo. Exato. Né? De como a gente vai aguardar esse dia chegar. Ô, Jordana, posso comentar uma Claro, coisa pastor, importante por favor. aqui, gente? Gente, tem pessoas que levam a religião, a vida espiritual na brincadeira. E acham que essas coisas que estão descritas aqui são tudo história da carochinha, tudo coisa que não vai acontecer. Embora essas pessoas muitas vezes percebam, você que está em casa me ouvindo, essas pessoas percebem os eventos que estão acontecendo no mundo, a crise social, as ameaças de guerra, de uma grande guerra mundial que pode ser fatal para o nosso planeta. Percebam os problemas econômicos que o planeta está entrando. Embora as pessoas percebam que algum grande evento vai acontecer, elas não querem levar a sério o que a Bíblia diz. E a Bíblia já diz isso há 2000 anos atrás. Nesse dia que vai acontecer, se você está esperando, ele vai acontecer. Se você não estiver esperando, ele também vai acontecer. Nesse dia, cada um vai dar conta da sua própria vida. E vai entender, olha, durante tanto tempo eu levei isso na brincadeira, eu não liguei, eu brinquei com as coisas de Deus. Só que nesse dia não tem volta. Esse dia é o dia em que Deus virá fazer justiça e que cada um vai receber a sua justa recompensa. Então para você que está nos assistindo, para você que está aí do outro lado, levar bem a sério isso que a gente está falando, sabe? Isso aqui não é brincadeira, isso não é história da carochinha. Né? Jesus vai voltar um dia, porque Ele vai resolver os problemas deste mundo. Ele vai voltar um dia porque Ele vai dar conta da injustiça. Ele vai solucionar todos os problemas do planeta. Mas eu tenho que estar preparado para esse dia. Então, fique atento. Pastor, era sobre isso mesmo que eu queria me estender um pouco mais. A gente mencionou a questão de Jesus voltar e fazer justiça. E eu acho que isso é o anseio do coração de todo mundo, né? Você que está em casa, quem sabe, de repente nesse momento você está se perguntando, se questionando, talvez passando por uma situação de injustiça. E isso é algo que acalenta o nosso coração. Saber que essa é uma das razões pelas quais Jesus irá voltar. Mas além dessa, pastor, existem outras razões pelas quais ele vai voltar? Sim, como eu já disse aqui, Jesus vai voltar para resolver os problemas do mundo. Não é só da injustiça, de tudo. A morte, por exemplo, A morte, por é exemplo. um dos problemas que ele irá resolver, Com né? certeza. Apocalipse capítulo 21 diz que já não haverá nem morte, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então Jesus virá para solucionar todos os problemas. Se você passou por algum problema, perdeu algum ente querido, nesse dia todos irão ressuscitar e nós poderemos nos reencontrar. Eu gosto de pensar sobre isso, sabe, Jordana? Porque quando a gente olha as produções de Hollywood, falando sobre o fim do mundo, a gente olha e vê assim a gente sente uma certa depressão, uma melancolia. É sempre algo caótico, Exato. sem esperança e sem solução, né, pastor? Exatamente, é um mundo realmente frio, sempre são coisas ruins. Agora, pastor, se Jesus não voltasse, esses filmes que a gente está citando aqui, eles seriam uma realidade para a gente, né? O que nos salva disso, desse caos que a gente está comentando aqui, é essa promessa, é ela que faz a diferença. Esse é o ponto, porque Deus, ele não quer que esse mundo se torne o caminho que ele está tomando. Porque se a gente olhar as situações climáticas que estão acontecendo, a corrupção nos governos,
pandemia, que foi algo recente que a gente viveu e tudo indica que daqui para frente esse tipo de questão de saúde vai se intensificar ainda mais, a lógica é caminhar para o caos, né? É caminhar para isso. Exatamente, mas para aquele povo que está aguardando a volta do Senhor Jesus, está se preparando para a volta dele, esse será o melhor momento, o momento mais importante da vida deles. Na realidade, vai ser o primeiro dia da grande felicidade que Deus propõe para a humanidade, né? E aí, você vê lá no livro de Isaías, no Antigo Testamento já falava sobre isso. No capítulo 25, o verso 9, a palavra de Deus diz o seguinte: naquele dia se dirá, eis que esse é o nosso Deus, em quem esperávamos, ele nos salvará, ele é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus, será um evento em que os salvos vão levantar a mão para o céu e falar, até que fim. Até que fim a justiça, como o pastor Roéfero colocou, vai acontecer. Até que fim Jesus veio para me buscar, né? Então, o convite hoje de Deus para todos nós é que você esteja se preparando para esse dia, né? O convite de Deus para a sua vida, para a sua família, é que você venha viver esse dia como um dia de alegria. E você pode começar hoje. A escolha é sua. É verdade. E olha que interessante, é até natural a gente imaginar que essa vai ser a reação, porque quem de nós que é cristão, talvez você aí de casa, quem sabe você já crê nessa promessa, você já conhece essa promessa, quem de nós já não se questionou por que Jesus demora tanto, né? Porque o anseio do nosso coração é que ele volte logo, principalmente quando tragédias acontecem, quando coisas ruins acontecem, quando nós perdemos alguém que nós amamos, quando nós temos que passar por uma situação de doença na família ou na nossa própria vida, quando nós temos que enfrentar a dor do luto, da separação. Quantas vezes, né, quem já conhece essa promessa já se questionou? Quem sabe você é cristão, está nos assistindo aqui e você talvez já tenha se perguntado muitas vezes, por que Jesus ainda não veio, né? Quanto falta ainda para ele voltar? Então, essas são questões muito naturais, né, pastor? Não é que a gente não tem fé, né, pastor? Mas o coração do ser humano, ele anseia, né? O coração do cristão anseia pelo cumprimento dessa promessa. Então, é muito natural, como eu disse, ter essa reação, né? Nossa, Jesus voltou, Jesus veio, né? Eu vou ler um texto de 2 Pedro, capítulo 3, que responde essa pergunta sua, Jordana, que diz assim, olha, 3:8 diz assim, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário. Olha por que Jesus não voltou ainda. Porque ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, se Jesus ainda não voltou, a gente deve agradecer, porque ele tem dado uma chance, uma oportunidade para a gente. Há 3 anos atrás, eu passei por uma situação muito triste, terrível, que foi a perda da minha mãe. No auge da Covid, a minha mãe acabou indo visitar a minha avó, que não via há mais de 1 ano já, né? E ali todos pegaram Covid e infelizmente só a minha mãe que teve complicações. E a minha mãe foi internada e eu me lembro que um sábado eu recebi uma notícia e a notícia dizia, olha, meu tio disse, olha, vão entubar a sua mãe. E eu estava com medo porque ainda não haviam vacinas, a gente não sabia direito o que funcionava, o que não funcionava. Mas eu pensei ali, conversei com a minha esposa e disse, olha, se eu não for lá ver minha mãe, eu vou me arrepender para sempre disso, né? E eu fui até lá onde minha mãe estava, eles permitiram que eu entrasse no quarto dela e por muitos anos a minha mãe fez o culto matinal comigo, né? De criança, depois quando adolescente também ela fazia. E naquele sábado à tarde ali, eu pude ungir a minha mãe, conversar com ela e o domingo de manhã foi o último dia em que minha mãe esteve consciente. E naquele domingo de manhã eu fiz um culto com ela. E o culto dizia que eu li um texto bíblico de Salmos que diz que benditos são os olhos do Senhor a morte dos seus santos. E a minha mãe, ela estava bem tranquila naqueles momentos finais da vida dela ali, bem tranquila. Consciente do que ela havia vivido
e que ela estava preparada para a volta de Jesus. E eu tenho certeza que eu vou reencontrar minha mãe no dia da volta de Jesus. Vou reencontrar minha mãe, vou reencontrar o meu avô, a minha avó que também descansou. Minha mãe descansou em paz do Senhor. Ela sabe que o dia que ela abrir os olhos dela, a primeira coisa que ela vai ver É o Salvador dela. é Jesus voltando. Muito bem. Então nós aguardamos esse dia, né? E esse vai ser um se dia muito reencontrar. especial, né, pastor? Um dia de muitos reencontros. Mas a gente não pode ficar de braços cruzados enquanto espera, né? A gente tem pouco tempo aqui, mas eu gostaria que rapidamente vocês colocassem qual é a missão que Jesus nos deu, para a gente não ficar esperando de braços cruzados. Afinal de contas, ninguém quer ir para o céu sozinho, né? A palavra de Deus, continuando no texto que o pastor Roéfero leu, lá no segundo livro de Pedro, capítulo 3, verso 11, visto que todas essas coisas vão ser desfeitas, né? Como deve viver os santos em piedade? O verso 11, né? E o verso 12, esperando, apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então a palavra de Deus diz o seguinte, que a gente deve esperar e apressar. Quando Pedro usa isso, ele está dizendo o seguinte, que nós devemos também fazer a nossa parte, falar para as pessoas que existe esperança. Né? O pastor Roéfero colocou aqui um momento difícil da vida dele. Eu coloco hoje, e talvez hoje todos nós estejamos muito bem, né? E às vezes estar bem pode ser um problema também, porque a gente fica acomodado. Mas o que a palavra de Deus diz que Deus quer fazer melhor, né? O que Deus quer para nós é algo muito melhor do que essa vida pequena em comparação a tudo que Deus está preparando para nós. Ele deseja para nós uma vida abundante, né, Exatamente. pastor? O nosso tempo esgotou aqui, mas eu gostaria de agradecer muito você que está em casa nos acompanhando, nos cedeu o seu tempo para que a gente pudesse conversar com você, com a sua família, aos pastores Roberto, pastor Augusto. Muito obrigada por nos abençoar mais uma vez, abrindo a palavra de Deus aqui conosco. Que você possa guardar essa esperança no seu coração e que você possa lembrar sempre que essa promessa, ela é uma promessa de amor de Deus para você e que Deus nunca descumpriu nenhuma promessa. Deus não é homem para que minta, diz a palavra dele. Ele é fiel e certamente ele vai cumprir. Não é uma notícia para você acompanhar no rádio, na TV, nem nas redes sociais, mas todo olho o verá. Que você se prepare para esse dia e compartilhe essa boa nova com as outras pessoas também. Um grande abraço e até o próximo encontro aqui na Band. Eu espero que você tenha gostado do ponto de partida de hoje e que essa mensagem, que essa esperança esteja no seu coração. Se você tem algo a dizer a respeito desse assunto ou sugerir algum tema, manda mensagem, reforço isso para você lá no nosso Instagram, @adventistasasp. E caso deseje nos fazer uma visita, será muito bem-vindo. Você e sua família. Vem aqui na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, bem no coração aqui da capital paranaense, está a nossa Igreja Central de Curitiba. Você será muito bem-vindo aqui. Quartas e domingos, às 19h30 e aos sábados pela manhã, às 9h10 da manhã, a gente já está por aqui esperando você. Combinado? Um forte abraço, ótima semana e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir,
cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.